pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast aqui do meu canal. Lembrando que, além do YouTube, onde a gente sobe o vídeo toda quinta-feira, também estamos no Spotify toda segunda-feira em áudio e vídeo. Bom, começando aqui então este podcast, obviamente com o que a gente mais gosta de fazer aqui, que é agradecer. Começar com gratidão, agradecer a nosso patrocinador, Essential Nutrition, que acredita nesse projeto, que foi o primeiro patrocinador que falou, não, eu quero estar junto com vocês nisso. Então, assim, a Essential, ela está ajudando a trazer pessoas de fora. Hoje, realmente, o nosso convidado ele não é de Porto Alegre, ele é um gaúcho do interior aqui, vocês já vão saber quem é que eu estou trazendo aqui para vocês. Então, Essential, obrigado, mas também saibam que não é nada difícil ter vocês aqui no patrocínio, né? Porque é muito fácil falar bem dos produtos da Essential. Eu consumo, oriento que as pessoas consumam e parabéns por a família Essential, né? Que não para de crescer cada vez com novos suplementos, com mais produtos, todos voltados para a saúde. Agradecer também a você que a cada vídeo novo para na frente da televisão, da tela do celular e fica aí 1 hora, 1 hora e meia, porque esses podcasts estão ficando longos, né? E a nossa estatística, que o YouTube ele entrega para nós números, a gente consegue ver que as pessoas vão até o final, chegam até o final, assistem na íntegra, e isso para nós é muito emocionante, né? Saber que a gente tem esse carinho por parte de vocês, que a gente está conseguindo prender a atenção. E eu quero, então, pedir para que antes de eu trazer o meu convidado aqui, você já pega esse link, já manda para os amigos. Eu quero que você faça com que essa sala virtual fique cheia, que as pessoas possam realmente consumir esse nosso vídeo de hoje, porque vai pegar fogo aqui esse podcast hoje. Eu vou fazer o cérebro, a mente de vocês fritar neurônio, porque quem eu vou trazer aqui para conversar com a gente é um cara que ele vai tentar confundir vocês, mas é uma confusão para o bem. Ele vai fazer você entender o que o Dr. Fábio Gabas, que foi nosso primeiro convidado aqui, o que ele trouxe sabiamente, né? Que ele disse assim, não é à toa que a gente chama a mente de mente, porque a mente mente, senão ela ia chamar a verdade e não mente. A gente vai aprender a descriar muitas crenças limitantes, aprender a desenvolver um pouco, né, ou muito da nossa inteligência emocional. E assim, o convidado de hoje, eu tive a oportunidade de conhecer em 2015 no meu consultório, quando ele veio ser meu paciente. E aí, na época, muito jovem, nem lembro a idade, depois nós vamos descobrir aqui a idade que ele tinha. Eu falei, cara, mas esse menino tem talento. Ele fala umas coisas com coerência, ele fala com energia, ele põe energia na palavra dele. Esse cara tem talento. E olha que meu dedo estava certo, viu? Eu apontei o dedo para ele, falei, vai ter sucesso. E hoje, 2022, ele é um dos maiores neurotrainers do Brasil. Não sei se eu ofendi ele agora, um dos maiores, ou é o maior já, não sei. Mas enfim, chega de suspense. Vamos lá? Muito bem-vindo, Felipe Barba. Opa, desculpa, é que me atrapalha. É difícil acertar, né? Felipe Borba, é que essa barba aí, rapaz, devia ser o segundo nome, né? Então vamos começar te provocando aqui. Então quer dizer que você é um dos maiores coachings do Brasil? Não, vamos começar fazendo um corte. Eu comecei provocando. Eu comecei na provocação. E aí? Legal. Gostou? Gostou da primeira pergunta? A primeira pergunta já é uma pergunta que faz a gente refletir. Então vamos lá, que a ideia hoje é refletir. O processo de transformação do comportamento humano sempre passa por uma provocativa. E essa provocativa, ela faz com que amplifique a forma como o nosso córtex pré-frontal, ele atua no nosso dia a dia. Então, o crescer, o evoluir, aprender, passa pelo campo da mente. E as pessoas confundem muito o trabalho do campo das neurociências com o trabalho do coaching, ou dos profissionais coaches, que eu admiro, muitos profissionais que existem, e a gente trabalha numa linha completamente diferente, nem melhor, nem pior, uma linha diferente que faz as pessoas compreender que a mudança ela passa quando elas entendem o próprio funcionamento, o porquê elas são como elas são, o porquê elas se comportam como elas se comportam, o porquê elas agem como elas agem. Você deve encontrar muito no consultório pessoas
atribuindo a dificuldade de uma mudança de hábito à genética, a não ter tempo. E quem quer encontra um meio. Então, tempo é uma questão de prioridade. Assim como hoje a epigenética influencia muito mais até que o processo genético. Então, quando a Muito gente mais, entende muito que mais. o ambiente, que o meio determina muito do que somos e de quem somos, o resultado pode mudar quando a gente muda essa percepção. Então, muito obrigado pelo convite. É um privilégio poder estar aqui. O Samuel é uma pessoa que eu admiro, acompanho o trabalho, sou paciente e acredito muito que esse é o caminho da medicina. Esse é o caminho, essa é a visão. É olhar o ser humano de uma forma mais integrada, como um todo. E isso faz total diferença. Parabéns pelo trabalho e um privilégio Muito obrigado. Ele estar já aqui. saiu bem aqui, que eu provoquei ele com isso. Por quê? Porque muitas pessoas confundem o teu trabalho, primeiro, com o trabalho de coach, né? E segundo, que hoje o próprio coaching, ele ficou um pouco desmoralizado, vamos falar, né? Porque como em Sim. toda profissão, existem pessoas boas e pessoas não tão boas naquilo que faz, né? E teve um momento aí que qualquer pessoa que perdeu o emprego, não importa em que área ela tinha o emprego, ela comprou um livro de coaching, ela leu e ela botou o título no Instagram dela. Coaching de comportamento, coaching de sucesso, né? Aí Sim. você olha lá o Instagram da pessoa assim, ela é um coaching, ela tem 152 seguidores, 12 posts, e ela é um coach, né? Então é uma profissão que se prostituiu. Quando na verdade a gente tem pessoas que se destacam e que fazem a diferença no mundo, né? Exato. O próprio Tony Robbins, ele é uma Sim. pessoa que ele não trocou o nome dele, né? Ele, não, eu sou o coach, né? Ele é uma pessoa que se Exato. destacou nessa área. E você começou, eu me lembro, que ano? 2015 você tinha quantos anos? Quantos anos você está hoje, Felipe? Hoje eu 3.5 turbo, Turbo. 35 anos de experimentação, jovem há mais tempo, estreiei em 1987 e aí eu sou similar carro com um contexto diferente. O carro é um ano apenas que varia. Eu sou 1987, modelo 2022 da gravação deste episódio. Muito bem, olha aí. Já tem o discurso sempre muito bem preparado. Então, naquele início, quando eu te conheci, você estava muito nessa linha coach, PNL, né? E aí eu acompanhei esse processo de mudança e eu vi que você. Eu acho que eu até nem sei se você começou a mudar a tua área de atuação e aí você mudou, ou se você mudou a tua cabeça e por isso mudou a tua área de atuação, ou se uma coisa retroalimentou a outra, né? Mas eu sei que hoje, cara, inclusive o que eu vou até roubar aqui, ó, antes que ele tenha a oportunidade de se exibir, eu recebi esse teu livro faz um mês, que você me deu de presente. E eu não li ele todo, mas eu já tô quase no meio, tá? E é muito nítido o conteúdo que você escreve, ele tá muito bem, ele tá exemplificando muito bem o teu processo de mudança dentro da tua profissão, né? O que você se propõe a fazer hoje com as pessoas e que, na verdade, eu ouso dizer que o teu conteúdo digital, ele deveria estar no horário nobre da novela das 8 da Rede Globo, porque mudaria o mundo, cara, mudaria o mundo. O grande problema hoje que a gente enfrenta no mundo é a falta da inteligência emocional. E que a gente percebe que quando as pessoas têm essa clareza mental, elas conseguem enxergar as coisas na relatividade que são, né, sem o absoluto do certo, do errado, e sim de avaliar a coisa como ela realmente é. E isso torna melhor o relacionamento entre famílias, no trabalho e tal. Então, sabe por que você está aqui hoje? É o nosso último esse aqui, né, Adriano? O último do ano esse aqui, né? Muito bem, então tá, porque era estratégico que você tivesse aqui no último episódio do ano. E por que eu tô com esse ponto de interrogação na camiseta? Que inclusive o pessoal já conhece muito das quartas-feiras, mas eu trouxe essa camiseta com esse ponto de interrogação. Porque, assim, o que eu mais ouço dos meus pacientes, amigos, pessoas que eu nem sei quem são, mas em rede social e tal, as pessoas, elas fazem muito desejo pro ano novo. Agora vai encerrar um ano, né? 2022 chega ao final, começa 2023, e aí assim, ó, são um desejo, até as pessoas escrevem, né? Eu desejo um ano de mais riqueza, mais sabedoria, mais sucesso. Nossa, elas depositam no ano novo muita
muita crença de que aquilo o ano vai ser melhor. Uhum. E aí a gente para pensar que quem entra no ano novo é a mesma pessoa. Ou seja, ela não mudou nada, mas ela quer que o próximo ano dela seja melhor. Conta pra mim aí um pouquinho da tua experiência. É possível isso, Felipe? Uma das coisas que eu percebo muito, Samuel, é assim, ó. Nós temos dentro, eu vou usar uma forma muito didática, cérebro e mente. Quando a gente fala da mente, tem uma expressão que diz o seguinte: atualmente, a tua mente atua ou mente? Então, quando a gente olha para o campo da mente, a gente está falando de comportamento. Quando eu falo em comportamento, 99% das pessoas, nós podemos até generalizar, nunca totalizar, mas generalizar. Quando falamos em comportamento, 99% das pessoas imaginam alguém fazendo algo. Só que não fazer nada é um comportamento, porque é um produto da mente. Cérebro tem relação com os processos muito mais relacionados à neuroplasticidade. Então, são os hábitos. Então, muitas vezes, quando chega o final de ano, as pessoas elas ficam mais sensíveis, elas ficam mais reflexivas, elas ficam mais inspiradas, elas ficam mais motivadas. Todos esses processos são bioquímicos. E isso são produto da mente. Então, no campo da mente, ela está cheia de desejos, cheia de planos, mas o que determina se nós vamos alcançar esses objetivos, esses sonhos e metas ou não, são os nossos hábitos diários. O hábito que eu tenho todo dia. E o hábito é neuroplasticidade, a neurogênese. A atividade mental modifica a estrutura neural. Então, algumas vezes, no campo da mente, as pessoas elas possuem muitos planos, mas nos hábitos, eu utilizo muito. 70% do meu público são empresários. Este ano de 2022 serão aproximadamente 400 eventos de 365 dias do ano. E desses 400, 280 aproximadamente são para empresas e empresários. Treinamento de liderança, treinamento de comunicação, treinamento de vendas, treinamento de inteligência emocional, conexão de equipes. E é muito claro a gente perceber, e eu vejo isso muito no meu campo de atuação, as pessoas ir, por exemplo, para um treinamento altamente motivacional, e o que elas chamam de motivação nem é motivação. Porque a motivação, ela é o motivo para a ação. Então, o que motiva uma pessoa não motiva a outra, necessariamente igual. Então, nada é tão desigual do que tratar pessoas diferentes de forma igual. Quando me chamam, Felipe, eu preciso de uma palestra motivacional para minha empresa, na maior parte do tempo, o que eles precisam de empolgação, não motivação. Porque não fazer nada é motivação. Aí as pessoas vão à loucura. Como assim, Felipe? Não fazer nada é motivação. Você tinha um motivo para não fazer nada. Se você imaginar um assassinato que aconteceu aqui, a gente está gravando um podcast em Porto Alegre. Se imaginar um assassinato que aconteceu em Porto Alegre. O assassino, um homicida, era alguém motivado. Ele teve um motivo para fazer aquilo. Quando a gente fala, por exemplo, no campo de uma empresa e tem um colaborador que não está trabalhando de forma congruente com o que espera-se dele. Essa pessoa tem razão. Aí quando eu digo isso, empresário, como assim tem razão, Felipe? Ele está improdutivo. Eu digo, razão não significa estar certo. Razão é o motivo pelo qual. Qual a razão que leva ele a fazer isso? Exato. Então tudo é um processo de motivação, tudo é comportamento, tudo é razão. Então dentro dos processos empresariais, eu vejo muito as pessoas trabalhando só nesse campo inspiracional, nesse campo de encontrar os motivos, mas não no campo verdadeiramente do desenvolvimento, que é o que a gente propõe dentro de todos os treinamentos que nós efetuamos. E isso é comum. As pessoas ir para treinamentos altamente motivacionais e lá elas são apenas estimuladas e elas entram em um processo que a gente chama de catarse na neurociência. Não só na neurociência, é um processo natural que é um estado de catarse, que é um nível de consciência alterado. Então, enquanto elas estão lá, elas pensam que vão mudar o mundo. Quando passa 30 dias, elas voltam para o velho padrão de comportamento, porque ela teve uma mudança apenas em um processo leve bioquímico. A neuroplasticidade, ela depende do bioquímico, do estrutural e do funcional. O funcional é quando funciona. Então, bioquímico, estrutural e funcional. Provavelmente você deve perceber muito isso de pessoas que sabem o que fazer, mas não fazem. Demais. Isso todo é dia. muito comum. Todo dia. E aí eu digo que saber e não fazer é ainda não saber. Porque o que é, quando a pessoa sabe, mas não faz, aquilo está no campo estrutural, mas ainda não no campo funcional. De uma forma didática, esses processos
bioquímica estrutural e funcional é o mesmo que informação, prática e repetição. Então, eu posso ter uma informação. Se eu não pratico aquilo a ponto de criar neuroplasticidade, eu só tenho um entendimento daquilo, mas eu não tenho funções. Eu não tenho... Por exemplo, assim, eu lembro que tinha uma frase que eu vi em placas em mais de um lugar que dizia assim, ó, conhecimento é poder. E conhecimento não é poder. Conhecimento é potencial. Eu conheço pessoas que têm um conhecimento amplo, mas elas não utilizam esse conhecimento a seu favor. Então, conhecimento é potencial. Potência de ação. E muitas pessoas têm potencial, mas não colocam em prática. Por quê? Por conta dos seus hábitos. Então, a maior parte de metas, objetivos que as pessoas desenham ao final ou início de um ano são apenas desejos. Sonhos, metas, objetivos sem planejamento e desenvolvimento emocional são apenas desejos. Sonhos. Exatamente. A diferença, né, do que... Eu falo isso pro meu paciente. Ele chega para mim, eu quero emagrecer. Tá, mas isso é um sonho ou isso é um objetivo? Né? Porque você tem um plano? Não. Então você tem um sonho. Exato. Tá, mas o que eu vendo aqui no meu consultório? Eu vendo o planejamento. E você é o cara da execução. Eu planejo, você executa e ponto. Só tem objetivo. Eu quero emagrecer. Tá, mas nem sei como fazer isso. Não, então tá, você tá sonhando. Eu sonho em eu sonho em ganhar na Mega Sena. Por que eu sonho? Porque eu não jogo. Eu nunca joguei. É um sonho que eu tenho. Agora, se isso for meu objetivo, pelo menos um númerozinho, 6 numerozinhos, um jogo eu tenho que fazer. Aí, isso aí é o que você tá falando, é a ação, é o hábito. Melhor ainda se for repetitivo, se toda quarta e sábado eu jogar. Não é isso? Exato. Num resumo, então, que eu posso fazer aqui, me corrija se eu estiver errado. E eu gostei do que você falou. Você diferenciou a motivação do estímulo. Sim. Né? Então, quando a gente junta pessoas para uma palestra, que a gente chama de motivacional, e ali a gente não ensina absolutamente nada para a pessoa remodelar os caminhos neurais. A gente simplesmente bota a dopamina no cérebro delas, faz elas viverem uma sensação de drogadição, né? Um estímulo de um prazer muito grande, faz elas acreditarem que elas podem mover montanha, mudar o mundo. Funciona, é bom, é legal, mas isso requer que eu faça isso repetitivamente para o resto da vida. A pessoa tem que uma vez por mês... O mesmo que uma droga. Exatamente, porque ela vai sair de lá até um pouco mais motivada, ela vai fazer algumas coisinhas diferentes, mas aquilo vai caindo porque eu não reprogramei o cérebro dela. Né? O teu trabalho é diferente. O teu trabalho... Exatamente, a gente trabalha com desenvolvimento, com neurociências, aplicada à vida, carreira e negócios. Eu uso um exemplo assim, Samuel, que é, imagina um elefante em cima de uma árvore. Ninguém sabe como que ele foi parar lá, mas é certo que ele vai cair. Então, uma pessoa motivada, que na maior parte do tempo tudo é motivação, a questão é que as pessoas chamam a empolgação de motivação. Uma pessoa motivada, sem desenvolvimento, sem contraste, eu já vou explicar o que eu chamo de contraste. Uma pessoa motivada sem contraste é o elefante em cima de uma árvore. Ninguém sabe como ele foi parar lá. Mas é certo que ele vai cair. Não vai durar, não é duradouro. Exato. Essa não é uma analogia minha, uma analogia que eu conheci há alguns anos em um treinamento que eu fiz. Até foi na Universidade de Ohio, um treinamento de liderança que eu fiz lá. E eu conheci essa analogia, eu carrego comigo. E é muito comum, quando a gente fala assim, ó, chega o momento, fazer metas final de ano. Meta é 3 elementos. Estado, estratégia e execução. Estado emocional, que é o estado, estratégia e execução. Depois a gente pode aprofundar muito nisso. Agora, tem contraste? O que é contraste? Explica que eu não sei o que é o contraste. Para mim, contraste tinha que jogar na veia para fazer um exame de imagem com contraste. Sim. É que a gente tem todo um exercício no desenvolvimento de um dos meus treinamentos, que inclusive a gente já passou de 130 turmas, milhares de alunos, que é o treinamento Escola do Sucesso. Lá a gente trabalha fortemente o contraste. O que eu chamo de contraste? Eu vou usar uma palavra simples para todos aqui. Congruência. Agora melhorou. Ótimo, ficou bem mais fácil. Perfeito. Agora você explica o que é o Agora contraste vamos lá. e a congruência. Vamos lá. Imagina que eu quero emagrecer 10 quilos, certo? E aí eu faço dieta segunda e terça, na quarta-feira eu não tenho mais os meus motivos predominantes para a ação. Então eu começo a desistir. Então eu quero perder 10 quilos, mas os meus hábitos estão me fazendo manter o mesmo peso ou quiçá até aumentar esse peso. Então eu quero aumentar o faturamento da minha empresa, mas eu não entendo de neurovendas.
O que eu vejo de pessoas fazendo treinamento de vendas e continuam sem vender. Porque elas não entendem o clientologia, o funcionamento do ser humano. O que a gente trabalha dentro dos nossos treinamentos é neurovendas. É compreender as funções primárias do cérebro e como utilizar aquilo a nosso favor de uma forma genuína e honesta. Porque eu sempre digo, nunca negocie seus valores, você vai precisar deles ali na frente. Então, a pessoa quer aumentar o faturamento, mas ela não entende de neurovendas. Algumas pessoas, por exemplo, se você pegar até a palavra oração, que eu sou alguém que eu oro todos os dias, já li a Bíblia 2 vezes, só que o meu campo educacional, ele tem fins na neurociência. Então eu trabalho 100% com o campo científico. A questão é que eu tenho algumas práticas que são minhas pessoais e eu oro todos os dias, logo que eu acordo e antes de dormir. E eu ajoelho para isso, porque é uma prática minha. Só que a palavra oração está muito simples de entender, é oração. O-R, ação, oração. Não é orar depois. E muitas pessoas não têm contraste, não têm congruência com as suas orações. Então elas oram, por exemplo, estão com um problema, pegar um outro campo para a gente abranger todos. Relacionamento. A pessoa está com um problema no casamento. Então ela ora, ela ajoelha e ora. Senhor, me ajude a salvar meu relacionamento, porque os últimos dias a gente só briga, é só problema, é só discussão. Por favor, me ajuda, me mostra um caminho, o que eu preciso fazer, porque já é 8 horas e não chegou em casa ainda, porque hoje vai ver quando chegar. Aí quando a pessoa chega, toca o terror, isso gera um distanciamento emocional, aumenta os níveis de cortisol, aumenta os níveis de estresse, ultrapassa o linear natural, gera um confronto, combatividade, desgasta o relacionamento, termina uma discussão, a pessoa volta, ajoelha e começa de novo. Tá vendo, Senhor? Ou seja, ela ora uma coisa, mas faz outra. Ela não tem contraste, não tem congruência. A pessoa quer crescer 30% no próximo ano na sua empresa ou na sua carreira. Aí não tem habilidade de falar em público. O que dói muito, eu tenho um programa que chama The Big Voice, que é um programa que eu ensino a fazer isso aqui. Ou seja, eu ensino a falar para uma câmera, eu ensino a fazer lives, stories, vídeos, falar em público, falar para auditórios lotados, as estratégias que existem por trás dos grandes comunicadores. O que eu vejo de pessoas com produtos, com serviços, assim, ó, lindos, dignos, verdadeiros, honestos, incríveis, e uns mortos de comunicação. Mas por que eu digo mortos de comunicação? Eu lembro que no dia 1º de dezembro de 2021, eu tive o maior desafio emocional da minha vida, e da gravação desse podcast é 1 ano, então eu estou digerindo ainda esse processo todo. Eu lembro. E aí, nesse dia 1º, meu telefone toca às 8h37 da manhã, e era a minha mãe. E ela estava literalmente em desespero, e foi no dia que o meu livro ficou pronto, no mesmo dia. Então, eu atendo o telefone e minha mãe estava em desespero que o meu pai simplesmente caiu e ele foi levado carregado. E eu perguntei como ele está. E ela, eu não sei, ele foi levado. E ela não sabia como ele estava. E aí a minha sogra, ela já tinha ido lá para o hospital. E eu naquele desespero, e a gente que trabalha no campo da mente, eu trabalho fortemente saúde mental na Escola do Sucesso. Então esses processos da relação nervo vago, intestino, ligação coração, cérebro, todo esse processo, sistema nervoso autônomo, todo esse contexto, pra gente é o dia a dia. Então, da forma como ela falou que ele saiu, ela me deu o diagnóstico de um infarto, que a cada 40 segundos uma pessoa tem um infarto. E aí varia num parâmetro de país para país, mas em média 3 a 4 minutos uma pessoa morre vítima desse infarto. A cada 5 infartos, 1 morre. Pois é. E aí, naquele momento, as características que ela me deu, eu já sabia que era um infarto. O que eu queria é que ele fizesse parte das estatísticas do que sobrevivem e mudam seu estilo de vida. Era exatamente isso que era a minha busca. E naquele momento eu olho, estava o telefone da minha noiva, da Jordana, em cima da mesa. E quando eu estou falando com a mãe no telefone, eu acreditando que ele iria sobreviver, ela recebe uma mensagem da mãe dela, que é minha sogra. Que estava no hospital. Que foi lá ver o meu pai no hospital, enquanto a minha mãe ainda não estava lá. E entra a mensagem no telefone da Jordana que dizia: venham urgente. Não fala nada pro Felipe ainda. Ele faleceu. Foi assim que você soube. E até hoje ainda é desafiador. Eu já contei isso umas 20 vezes e ainda é forte. Eu sempre tenho um parâmetro na minha vida que eu crio
a minha carreira em torno da minha vida e não a minha vida em torno da minha carreira. O Brasil inteiro, Felipe, vem para São Paulo, vem para não sei para onde, vem para não sei para onde. Talvez se um dia fizer sentido eu vou. Hoje não faz sentido pro que eu quero. Então eu não crio a minha vida em torno da minha carreira, e sim a minha carreira em torno da minha vida. A minha carreira tem que se virar para atender a minha demanda de vida. E está funcionando de uma forma incrível. Então eu moro a 45 minutos da minha família, parte da minha família. E aí eu fui muito rápido, e quando eu chego lá no hospital, eu passo numa sala ao lado, e quando eles dizem, não pode passar ali. Quando eu entro na sala, eu entro num baque, assim, eu travo. Literalmente eu travo. Porque eu olho e estava o corpo do meu pai. Em cima, assim, de uma maca. Ali foi um baque muito grande, o mais profundo da minha vida. Porque ele era uma pessoa saudável, uma pessoa que estava bem, tinha emagrecido uns 15, 20 quilos nos últimos anos, estava vivendo um momento que ele estava construindo sonhos, projetos e coisas que ele tinha para o futuro dele. 56 anos ele fez naquela semana, então... Jovem, muito jovem. E aí, naquele momento, eu começo a instantaneamente drenar as emoções, choro, e eu boto a mão nele. Quando eu boto a mão em cima dele, eu percebi uma coisa. Não tinha movimento. No momento que eu botei a mão nele, não tinha movimento. Ou seja, quando acaba o movimento, é morte. Dentro do que eu acredito, e como eu trabalho com ciência, não falo disso de forma aberta assim, mas dentro do que eu acredito, é apenas a morte do corpo físico. E tem muita gente que pensa de outra forma, tá tudo certo quanto a isso. Então, naquele momento, o corpo físico dele teve uma morte. Então, quando eu botei a mão, não tinha movimento. E hoje eu percebo que a carreira de muitas pessoas é igual. Já estão mortos. Se você parar de fazer movimento de amor, carinho e compreensão num casamento, acabou o movimento. Eu botei a mão em cima do meu pai, não tinha movimento. Acabou o movimento, é morte. A vida é assim. O próprio cérebro, ele é uma máquina evolutiva que ele precisa de movimento para que você esteja até mesmo feliz. Manter a vida. O maior antídoto para a depressão, projetos. Esse é o maior antídoto para a depressão, projetos. Óbvio que projetos com recompensa de curto prazo por questão de valores dopaminérgicos. Quanto maior o prazo de uma meta sem recompensa de curto e médio prazo, maior a chance de desistir. Porque quanto mais distante está a recompensa, menos valor dopaminérgico tem. Se eu tenho menos dopamina, eu tenho menos motivação. Ou seja, já está dando uma dica boa para 2023. Para as pessoas já botarem um projeto que dure pelo menos o ano. Começar e acabar em 2023. Sim. Um projeto. E tem que ser recompensa financeira? Não necessariamente. Não. Não necessariamente. Tem que ser alguma recompensa que faça a pessoa ter um pequeno avanço. Recompensa que faça ela ter o sentimento de que funcionou aquilo. Brevemente, porque aí você tem valor dopaminérgico. Aí a chance é maior dela prosseguir, dando o próximo passo. E isso é o que eu percebo muito. As pessoas, igual o meu pai, acabou o movimento do corpo físico, é morte. Um relacionamento morre porque acaba o movimento. Eu lembro que esses dias fizeram uma pergunta no Instagram, @FelipeBorbaOficial. Lá no Instagram. Tá embaixo, já tá aqui. Já tá ali. Fizeram uma pergunta, Felipe, qual a tua maior virtude? E eu pensei em inúmeras coisas. E eu falei a primeira que me veio em mente. Eu nunca paro de aprender. Então, quando uma pessoa para de aprender, ela vai ficar o que aconteceu com o corpo físico do meu pai. Sem movimento. É morte. Parou de aprender, começa a morrer. Você pega a universidade, a faculdade, eu vivi esse campo do recursos humanos, da psicologia, dos processos das neurociências, fiz especialização nesse campo. Então, é muito nítido a gente perceber que quando a gente sai da universidade, nós já estamos desatualizados. E o problema não é a universidade, o problema é o alto tráfego de informação, as mudanças e tudo isso que vai acontecer. Então, acabou o movimento, é morte. Tem empresários que não treinam a equipe. É a morte da empresa. A morte está presente em todas as dinâmicas sociais. Os processos evolutivos há movimento. E eu digo o seguinte, direção é mais importante do que velocidade. Então não é a velocidade, é a direção. Tanto que na psicologia, minha irmã, Sheiva Borba, é psicóloga, e a gente tem um projeto junto, que dentro do que eu faço, no desenvolvimento de conteúdos, eu tenho um núcleo de pesquisa e extensão interno,
que foca o dia inteiro em produção e desenvolvimento de conteúdo. Estudos científicos e questões relacionadas a isso. E lá a gente sabe que progresso é igual a felicidade. Não tem... Agora você vai perceber uma coisa. Provavelmente, em algum momento ou outro, se você já não ouviu, você vai ouvir. Porque você é uma pessoa de sucesso, você é uma pessoa que prospera financeiramente, você é uma pessoa que movimenta pessoas. E vai chegar um momento, quiçá já chegou, ou que as pessoas vão começar a te dizer: pô, Samuel, mas por que tu não... O cara não vai curtir a vida, aproveitar agora? Não, sabia que eu não ouvi isso? Ainda não. Hoje. Ah, e faz Hoje sentido. não, hoje não. Ontem eu ouvi já. Todo dia. E aí as pessoas talvez associem, o Samuel é um cara que tá com a vida resolvida, certo? Se você ouvir o conselho dessas pessoas, você é o próximo depressivo. Por um único motivo. Progresso é igual a felicidade. O Bill Gates não tá com a vida resolvida. O criador, ele fez um mecanismo tão incrível que qualquer pessoa, da mais simples até uma pessoa com um alto potencial intelectual, capaz de transformar em questões que ela sonha ou almeja, tem a capacidade de ter o mesmo nível bioquímico da felicidade. É possível. Porque quando a gente pensa assim, poxa, mas o Bill Gates está com a vida resolvida. Biologicamente, o nosso cérebro é programado para separarmos de evoluirmos. A percepção de ter menos evolução é a morte, também por valor dopaminérgico. Por exemplo, se você tem um podcast que deu 100 mil views, se o outro der 20, para quem tem 2 mil views, vai dizer, pô, mas o cara tem 20 mil reclamando. Para ti, 100 não vale mais. No próximo tem que ter 101, 102, 105. Então, quando eu comecei a ministrar os meus treinamentos, se eu tivesse 5 pessoas numa turma, nossa, que lindo! Nós tivemos a edição do Superação com 600 pessoas. O próximo tem que ser 700. Alguém que tem um treinamento que tem 50 pessoas, se ele diz assim, pô, meu cara tem 600, quer aumentar, se eu tivesse 100 tava ótimo. É porque minimamente ele não entende o seu próprio funcionamento. Autoconhecimento. No meu próximo livro, tem uma frase que é uma das frases âncoras. Eu tenho 10 projetos que serão livros. Esse é o primeiro, eu tenho outros 9 projetos. A frase âncora desse projeto aqui é a frase que diz o seguinte: saber é bom, saber muito é excelente, saber tudo é impossível, aprender constantemente é imprescindível. E a frase âncora do próximo livro será a frase: conhecimento é liberdade, autoconhecimento é libertador. Frase tua. Sim, frase minha e que será a frase âncora do livro. Assim como essa. Claro, eu uso no meu livro algumas frases. Inteligentíssimo. Eu posso trazer aqui para você uma opinião minha do que você falou aí, que eu tô tentando pegar um... Por favor. Tô aqui aprendendo, né? Uma coisa que é meu, que eu uso na minha vida. Porque o que você está falando? O cérebro humano ele tem uma capacidade basicamente de nunca estar satisfeito, né? E quanto sempre querer ir além, é dopamina, é felicidade. Mas eu tenho uma correção ali dentro da minha ignorância. Me corrija se eu estiver errado, tá? Eu acredito que existe um ponto fundamental que vai definir a felicidade plena ou a tristeza em relação ao que você falou. Se quando eu tiver 100 mil views no meu podcast, que inclusive, pessoal, depende de vocês, tá? Para chegar nos 100 mil views. É isso aí. Aqui. Você tem que pegar agora, para tudo aqui agora, ajudar. E se você tá gostando, principalmente, né? Porque eu tenho certeza que o povo de casa tá fazendo o que eu falei nisso, tá enlouquecendo aqui, porque é muito conhecimento, é densidade de conhecimento. Então, assim, você para tudo, pega o linkzinho e começa a disparar pros amigos, tá? Porque agora a gente tá falando de 100 mil, ele já me botou na responsabilidade. Me empurra que eu te puxo, é lógico. É isso aí. Ou seja, quanto mais a interação, aumenta a tua motivação para querer entregar conteúdo de maior qualidade. Não, e aqui eu venho com tesão aqui enlouquecedor, porque eu quero números, eu adoro números. Sim. Mas enfim, vamos lá. Se eu tenho 100 mil views, tá? E eu quero 200, porque isso vai me dar mais felicidade, mais dopamina, eu acho que eu só vou ter essa felicidade buscando os 200 se eu for grato aos 100 mil que eu tenho. Sou grato ao que eu tenho, mas quero mais. É muito diferente de eu só quero mais e nunca estou feliz com o que eu tenho. Né? Essa falta de gratidão com o que a gente já conseguiu
e ficar perseguindo sempre o algo mais, eu acho que isso é um dos principais causadores das frustrações das pessoas hoje, né? Porque ainda mais com rede social. Porque hoje é assim, cara, eu conheço 18 países do mundo. Olha, eu tenho todos os motivos para ser feliz, né? Sim. Tá, mas o meu vizinho conhece 19. Eu preciso... Qual que ele foi que eu não fui? Eu preciso, né? Eu Sim. sempre quero mais porque os outros têm mais. Então, como você falou, se eu tenho 2.000 views e eu vejo o cara com 20 mil, nossa, pra mim tá horrível. Esse cara deve estar muito feliz. Mas eu não tô feliz com meus 20, porque eu tenho gente que eu já vi que tem mais. Então, essa questão assim de globalização de informação, acesso à vida dos outros, né? Que a rede social faz isso, ela traz muita insatisfação, porque muita gente não sabe agradecer o que tem e fica só perseguindo números que não tem ainda, né? Concorda comigo? Totalmente. E tem um detalhe interessante nisso. Há um tempo, eu e o Jordano ficamos em torno de 30 e poucos dias no Canadá. E lá eu conheci uma pessoa que estudava muito o campo do comportamento humano. E ele disse o seguinte: as pessoas que alcançam resultados de uma forma sustentável são as pessoas que elas são dopaminérgicas das 8 da manhã às 6 da tarde e serotoninérgicas das 6 da tarde até a hora que elas deitam a cabeça no travesseiro para dormir. O equilíbrio dos neurotransmissores. Exato, porque a dopamina ela é ação rápida e viciante. A dopamina, ela tanto que tem estudos que mostram que baixos níveis dopaminérgicos estão associados a Parkinson. Então, se você observar a dopamina, ela não tem relação só com a motivação do campo do comportamento, mas até com os movimentos. Motivação de se movimentar, A dopamina é sobre movimento, é sobre ação, rápida e viciante. Então, ela tem relação com expectativa. Então, é sempre a busca pelo próximo, pelo próximo, pelo próximo. Então, agora é 100 mil, agora a busca é por 10. Isso é dopamina. E é natural a gente querer isso. Só que quando chega ao final do dia, eu tenho que ser serotoninérgico. Que aí é uma ação prolongada e tem muito mais relação com a recompensa. Fala-se muito a dopamina associada à recompensa. Dentro desse conceito, a dopamina é muito mais motivação e expectativa. Quando chega a noite, o que é ser serotoninérgico à noite? Se abrir o podcast, não sei se são todos assim, a forma como você abriu foi brilhante, sobre o agradecer. Porque quando eu manifesto gratidão, eu estimulo o sentimento de gratidão, não o hashtag gratidão da internet, gratiluz. Sentir gratidão, sobre sentimentos, sobre emoções, campo das emoções. Quando eu sinto gratidão, eu estimulo um mecanismo chamado núcleo accumbens, que é relacionado à área também de recompensa, entre inúmeras outras funções. Primeiro que muito que a gente fala aqui é didático, porque o cérebro ele não funciona de forma isolada, ele é um conjunto. Existem mecanismos que estimulam mais outras questões para que ele funcione de forma integrada. Se tirar uma peça desse conjunto, já muda todos os processos funcionais. A serotonina, ou seja, quando chegar à noite, é olhar e dizer muito obrigado pelo que eu vivi hoje. Às vezes, as pessoas dizem assim: o que você faz quando tudo no seu dia dá errado? Como assim tudo no meu dia deu errado? Se 1, 2, 3, 5% do dia deu errado e eu generalizar, eu estou informando todo o meu funcionamento para inibir funções que me fariam mais feliz e influenciar na produção de determinados neurotransmissores, em alguns casos até hormônios, como o cortisol, que me deixam estressado. Então é chegar à noite e agradecer por aquilo. Mapear o que eu preciso melhorar para o dia seguinte. E isso só é possível no agora. A única coisa que existe é agora. O que é o destino? Se eu perguntar para você, o que é o destino? O que te vem em mente, assim? Pro Samuel. Destino. Certo? Pergunta Exato. difícil essa, hein? O que é o destino? É que primeiro que eu não acredito em destino, né? Eu não tenho essa crença no destino. Eu acredito que o destino... Eu até brinco com meus pacientes quando eu faço a consulta. Eu digo assim, olha, vou te falar uma coisa. Na primeira consulta. Lá na frente, no futuro, existe uma versão tua que está muito grata pelo que você está fazendo aqui hoje. Que é o início de um novo processo. Então, eu acho que o destino, ele é construído por todas as minhas atitudes de hoje que vão levar... é a colheita do meu plantar. Excelente. Agora, tem uma frase que diz assim, ó: você colhe aquilo que você... Seria a planta? Cultiva. Porque tem gente que planta, ele vai no teu consultório, ele marca a consulta, ele vai lá e por tudo que você faz pelas pessoas é muito baixo o valor. É muito baixo o valor. Eu falo a mesma coisa para a minha noiva, a Jordana.
que ela trabalha no campo dessa parte integrativa também através da nutrição, é muito baixo o valor por tudo que proporciona a vida de uma pessoa. Então a pessoa vai lá no teu consultório, ela tem o protocolo, você passa algo lindo e que eu já usei os teus protocolos e funcionou de uma forma magnífica na minha vida. E aí você entrega para ela. Aí não tem gente que vai lá, liga na farmácia de manipulação, manipula o que são manipulados, pega o protocolo do teu nutricionista, segue o protocolo e tudo mais, 1, 2, 3 semanas. Então ela plantou a consulta, ela plantou o processo alimentar, ela plantou tudo, mas ela não cultivou. Então a gente não colhe o que a gente planta, a gente colhe aquilo que a gente cultiva. Tem uma outra citação, provavelmente você já ouviu assim: tempo é dinheiro. Vida. Porque eu sempre posso fazer mais dinheiro, mas nunca mais tempo. Eu não consigo ter 28 horas no meu dia. Eu posso ter uma empresa, contratar pessoas para produzir para mim? Sim. Mas eu digo eu individualmente. Eu não consigo aumentar. Então tem relação com como eu utilizo essas horas do dia. Tem uma outra também que eles citam muito, que é do campo da saúde, que é: você é aquilo que você come, absorve. Porque às vezes a pessoa está comendo corretamente, mas por falta de alguns nutrientes específicos, que aí você é o especialista nisso, ela está comendo e não está dando resultado. Por quê? Porque não está absorvendo. Algumas vezes no campo do comportamento, dos hábitos, é muito similar. Ela está absorvendo conhecimento, ela está absorvendo aquilo, está comendo, mas ela não está fazendo o processo correto de absorção. Então, se a velocidade em que ela está aprendendo não está similar à velocidade com que ela está aplicando, ela está fazendo do jeito errado. E às vezes excesso de informação é pobreza de atenção, né? Hoje as pessoas, elas buscam muito distração e não informação. Elas buscam muito entretenimento e não conhecimento. Tá aí o TikTok para provar isso, né? 1 minuto. Tem que ser rápido. Uhum. Quantas pessoas assistem esse podcast aqui até o final e quantas vão pro TikTok ver? Não falando mal do aplicativo, né? Só mostrando aí o padrão. Entra, perfeita o colocação. Padrão. Perfeita. Entra a dopamina. Expectativa. Então aqui é um processo continuado. Lá cada rolada é algo novo. O novo igual a dopamina, ação rápida e viciante. Expectativa, expectativa, expectativa. Então, o ambiente. Se a gente não observar o ambiente, o meio inserido, a gente não vai mudar nunca o nosso resultado. Porque antes eu perguntei o que era o destino. E aí você me respondeu e gostei muito da resposta. Eu defino o destino como um produto do agora. Que foi a resposta que você deu. Falando do campo das neurociências. Então, o destino é um produto do agora. Que é uma frase também do meu próximo livro. O destino é um produto do agora. O que eu estou fazendo agora é o que vai configurar a minha vida. Eu digo do ponto de vista, não que a pessoa pode ali, em alguns anos, passar por um acidente, alguma questão específica. Quando eu digo que o destino é um produto do agora, eu estou falando do peso dela. Eu estou falando do nível de satisfação com o casamento dela. Eu estou falando da libido dela. Eu estou falando do saldo na conta bancária dessa pessoa. Eu estou falando do número de views que ela terá, se isso é importante. No teu caso, é muito importante, porque tu está levando conhecimento para as pessoas. Então, o destino é um produto do agora. E não tem pessoas que dizem assim: mas no tempo de Deus as coisas vão acontecer. Talvez o tempo de Deus, de acordo com a realidade dela, ela está atrasada há 10 anos. Há 10 anos, Deus colocou diante dela circunstâncias para ela viver a vida que ela gostaria de viver e ela ainda não observou isso pelas desordens do corpo ou da mente. Talvez ela está atrasada se é em relação ao tempo de Deus. Ela está atrasada. Pelo que a gente começou aqui, a falta da inteligência emocional, que faz com que a gente não tenha essa capacidade de enxergar né, as coisas. Quantas oportunidades Deus já botou na frente. Sim. E a pessoa está ainda esperando o milagre, né? Algo mais fácil, talvez, né? Deus deu um emprego. Não, mas nesse emprego eu tenho que acordar às 6 da manhã. Não, aí ela está esperando algum de gerente. Eu só aceito emprego de gerente. Sim. Né? A gente enxerga muito isso, né? Pessoas que perdem oportunidades justamente porque querem um destino que não seja baseado no agora. Exatamente. Ou ela não tem contraste. Ou seja, as atitudes e comportamentos dela de hoje não tem contraste com a vida que ela quer para daqui a um ano. Eu sempre faço a pergunta em final de ano para as pessoas. Ok, você vai colocar aí tuas metas para 2023, teus objetivos, seja no campo mental ou no campo físico. Escrevendo as notas, fazendo no bloco de notas, fazendo no seu computador ou no campo da mente. A questão é, teus comportamentos e atitudes são congruentes com essas metas? Então, se não há congruência,
Por quê? Porque no agora ela não está fazendo o que tem que ser feito. Tem uma passagem que Jesus disse que busque a estrada estreita. O que ele queria dizer com busque? Evite as estradas da perdição. Busque a estrada estreita. O que ele queria dizer com estrada estreita? O futuro é vasto ou não é? Muito. O passado é vasto ou não é? Muito. Busque a estrada estreita. Então, ser uma pessoa bem-sucedida em qualquer coisa que nós estamos nos propondo a fazer, tem como você explicar de forma bíblica, tem como você explicar de forma científica, tem como você explicar de forma filosófica, tem como você explicar de forma psicológica, tem como você explicar de forma empírica. Mas a explicação vai levar sempre ao mesmo lugar. Ao mesmo caminho. É como a gente vir para cá, existem inúmeros caminhos. Deixa eu contar uma história muito interessante. A Jordana fez contigo a... Não, para. Vamos contar, não. O povo não tá... Não tá com... Não, o pessoal de casa não tá ajudando a espalhar conteúdo, não. A lei da abundância é o fluxo do dar e receber. Vamos dar uma chance para eles? Vamos dar mais uma chance. Vocês estão muito quietinhos aí, vocês não estão ajudando a esse podcast ser espalhado, mas a gente tá bonzinho aqui hoje. Até porque é final de ano também. Então tá, vai, Felipe. Você pode contar a tua história. Eu deixo você contar a tua história. Se a galera ainda não compartilhou, isso chama egoísmo. Conhecimento é a única coisa que na divisão gera multiplicação. Então, conhecimento. Olha aí, pegou pesado agora, hein? O pessoal de casa já se sentiu culpado. O Isaac Newton dizia: o que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano. Uma das coisas que pode bloquear a vida de uma pessoa é a falta de humildade de aprendizagem. O arrogante é o elefante em cima da árvore. Às vezes ele pode até alcançar um sucesso. Ninguém sabe como é que ele chegou lá. Mas que é certo que ele vai cair. Então, o levar o conhecimento adiante é uma das coisas muito importantes. E a história que tem relação, que é um fato, que tem relação total com isso que a gente está falando, sobre existem vários caminhos para chegar no mesmo objetivo e que não existe uma fórmula mágica. Existe um autodesenvolvimento. A Jordana participou. Como chamava o teu curso? Saúde Integrada. Saúde Integrada. E a Jordana participou. Então foram vários meses e eu deixava para orquestrar minha agenda para eu poder vir, para a gente ir passear. Algumas vezes eu tinha algum negócio ou outro para fazer em Porto Alegre, alguma mentoria, alguma reunião de negócios, alguma empresa que eu ia fazer uma palestra e ia aproveitar que eu estava aqui para conversar com o empresário ou com o contratante do evento. Então nós vínhamos várias vezes aqui para Porto Alegre. 10 vezes no ano. Isso aí. 10 vezes no ano, mas foi mais de ano. Não, é que começou ano quebrado, porque ia começar no começo do ano, deu bandeira preta o curso, eu comecei no meio do ano, mas foram 10 meses de curso. Perfeito. E aí o que aconteceu? Nós vimos todo mês para cá, quando até a chegada ali onde vai para pegar uma rodovia que vai para o aeroporto, como eu vou muito para o aeroporto por conta das palestras, eu sei vir. Então quando chegava naquela parte, eu vinha a estrada toda, quando chegava ali, na parte que ia pro lado do aeroporto, eu colocava no GPS o endereço da clínica lá onde acontecia. Eu colocava no GPS. E levava aproximadamente da entrada até chegar lá em torno de uns 22 minutos. Eu digo isso porque se eu atrasar 30 segundos, a Jordana me dá uma voadora. Então a gente levava entre 22 minutos, 24 minutos, no máximo 25. Entre 20 e 25 minutos para chegar lá. Um dia, nós demos carona para uma pessoa que estava vindo para Porto Alegre e que trabalhou muitos anos com representação de marcas. Então ele conhece muito Porto Alegre. Quando a gente chegou na entrada e eu peguei o meu GPS, ele perguntou: vai aonde? Eu falei: eu vou no lugar tal, tal. Eu disse: não, isso aí eu sei lá, vai. Dobra a esquerda aqui. Eu disse: não, é sempre por aqui. Ele: não, dobra a esquerda. Não, mas dobra. Aí quando eu dobrei, passou em uma rua toda meio esburacada, horrível. A rua, pensei: o cara tá me botando num brete. E aí eu fui pelaquela rua e ele disse: agora dobra a direita aqui. E eu dobrei e fui. Ele disse: agora tu só vai reto, depois tu já vai se encontrar que tu vai dar lá na frente. 9 minutos nós estávamos lá na frente da clínica. 9. Antes eu levava 20 e poucos. Para muitas pessoas que estão nos ouvindo agora, eles devem estar pensando: ele encontrou um atalho. Não é atalho, é caminho. Existem caminhos que nos fazem ter muito mais resultado, muito mais dinheiro, muito mais crescimento, muito mais relacionamentos prósperos. Existem caminhos que te levam para o mesmo lugar. E ele conhecia um caminho que eu não conhecia. Isso chama humildade de aprendizagem na vida. Agora, quando eu ia pelo GPS, um dia eu brinquei com a Jordana assim, eu disse para ela o seguinte: você percebeu que tem um monte de gente nos seguindo?
E ela, como assim? Eu disse, olha no retrovisor. Eu dobrava numa rua, ela dobrava também. Eu dobrava no outro carro, dobrava também. Eu dobrava no outro. Era uma fila de carro, porque o Waze manda todo mundo mais ou menos pelo mesmo caminho. E aí quando chega lá perto do centro, vai disseminando. Só que a entrada ali, quase todos vão seguindo o mesmo caminho do Waze. Tudo pelo mesmo caminho. Então eu olhava no retrovisor. E tem uma lógica muito importante. Por que o para-brisa é infinitamente maior do que o espelho retrovisor? Porque a visão que eu tenho que ter da frente, ela tem que ser ampla e maior do que aquilo que já eu deixei para trás. Só que eu tenho que ter um retrovisor para olhar, foi aquele buraco que eu peguei para não passar no mesmo buraco. Se a pessoa repete 2, 3, 4, 5 vezes o mesmo erro, não é erro, é padrão de escolha. É neuroplástico, neuroplasticidade, hábitos enraizados para se comportar daquela forma diante daquela circunstância. E quando eu falei para ela, olha quantos carros nos seguindo, ela disse, mas então nós também estamos seguindo pessoas. Eu, como assim? Sim, tu tá seguindo uns outros 10, hein? E aí que eu percebi isso. Então, algumas vezes na vida, nós estamos seguindo todos o mesmo caminho, porque é o único caminho que nos dão. Por exemplo, se você pegar a temperatura, quando há mudança de clima aqui no Rio Grande do Sul, você prefere 5 graus ou 30 graus? Nenhum nem outro. Eu prefiro 21. Essa é a lógica da vida. Só que algumas vezes nós somos culturalmente doutrinados para seguirmos apenas aquele caminho. Sendo que a vida é muito mais do que apenas aquelas pequenas opções que nos mostram. E aí o que acontece? As pessoas vão seguindo tudo igual o Waze. Em alguns casos é seguindo os amigos e os amigos vão nos seguindo. Em alguns casos são os nossos ancestrais e nós vamos seguindo aquela mesma cultura, aquela mesma filosofia e as pessoas que vêm atrás vão seguindo. Só que tem pouquíssimas pessoas que conhecem um novo caminho, que te leva para um resultado muito mais rápido. Só que inicialmente, quando alguém mostra um novo caminho, o que a massa faz? Rejeita. A verdade passa por 3 etapas. Primeiro, ela é rejeitada e criticada. Depois ela é confrontada, depois ela é aceita como óbvio. Então, naquele momento eu rejeitei, eu critiquei, eu fiquei, poxa, mas essa rua aqui? Depois eu entendi que aquele era o melhor caminho. E talvez exista outro melhor ainda. E dentro dessa lógica, eu lembro que quando eu venho de uma família muito humilde. Eu comecei a trabalhar com 8 anos. A minha mãe nunca trabalhou externamente, ela só trabalhou no lar, fez um lindo trabalho do lar. E o meu pai trabalhou a vida toda como garçom. Então, a gente nunca conheceu praia, nós nunca tivemos um carro. O primeiro carro dos meus pais eu tive o privilégio de poder contribuir a eles. Eu faço lives no meu Instagram toda terça-feira. Em algumas eu digo assim, sejam muito bem-vindos, faça chuva ou faça sol, todas as terças-feiras, 12h45. Até porque aqui dentro não chove. E as pessoas, óbvio. Porque a casa que eu morei até 2015, chovia dentro. Aqui não chove. E aí, por viver essa infância desafiadora, quando eu tinha 17 anos, eu tinha um sonho de ter um Chevette vermelho, que passava todo dia na frente da minha casa. Mas não é um Chevette de colecionador. É um Chevette velho que ainda os pedaços que eles queriam vender por 2.800. Eu não tinha os 2.800 para comprar. E por que eu queria aquele Chevette? Porque você não tinha os 2.800 para comprar. E porque se eu tivesse aquele Chevette, socialmente eu seria top 1 dos meus amigos e do meu ciclo social. Porque eles tinham daquele Chevette para baixo até bicicleta ou andar a pé. Eu era o do a pé. Então, o ser humano, ele se adapta ao ambiente em que vive. Eu vivia em um ambiente que ter um Chevette era o top of mind. Ostentação. E a questão principal não está no material. A questão principal está no emocional. E as pessoas se adaptam ao ambiente em que vive. Moran Cerf, ele é um pesquisador e os estudos dele mostram que aproximadamente 15 dias convivendo em um novo grupo social, nós começamos a nos parecer na forma de pensar, sentir e agir. Então a primeira mudança ela tem que acontecer no campo do ambiente. Só que quando uma pessoa não tem inteligência socioemocional, eu falo sobre isso no meu livro e nos meus treinamentos também, quando a pessoa não tem inteligência socioemocional, a força do meio é mais forte do que a força de vontade dela para mudar. Então o ambiente é o primeiro campo a ser trabalhado. Se eu não mudasse o ambiente, e eu percebi naquele momento que a minha cidade, minha querida terra natal, Soledade, uma cidade que eu amo, só que ela não tinha mais para me oferecer culturalmente, cientificamente. Então eu precisei sair e muitas pessoas elas ficam presas a um determinado padrão que não lhe auxilia ao crescimento.
Se a cidade que as pessoas estão nos assistindo hoje moram não tem mais o que oferecer a elas, elas vão ter que buscar informações de outros lugares. Eu recebo gente dos meus treinamentos em vários lugares porque elas buscam isso. Se o ambiente que você está inserido não te mostra uma visão diferente de mundo, eu tenho que buscar novas pessoas para conviver. Ah, Felipe, é bonita essa tua historinha, mas, cara, zona de conforto é um lugar tão gostoso. Tão bom ficar lá quietinho na zona de conforto. É um lugar quentinho, sabe? Uma brisa Uhum. boa. É isso que eu imagino que é a zona de conforto. Que as pessoas gostam tanto da zona de conforto. Deve ser um lugar maravilhoso. Só eu descobri que lá nada cresce, né? É um lugar de solo ruim. Nada Sim. brota, né? Nem plantando, regando, não colhe. E por que as pessoas têm tanta dificuldade? Vamos fazer o seguinte. Vamos... A gente trouxe um despertar aqui. Eu tenho certeza que tem pessoas em casa que estão assim, se identificando com padrões repetitivos, caminhos neurais iguais, muito conhecimento e pouca prática. Tem muita gente que está se identificando. Vamos ajudar esse povo, cara. Vamos ajudar as pessoas a começar um 2023 fazendo coisas diferentes. Eu vou te botar numa saia justa aqui, porque o troço é ao vivo, né? Então, vamos lá. 5 dicas que você dá para essas pessoas que se identificaram com isso, que nos últimos 10, 20 ou 30 anos escreveram numa listinha o que elas esperavam do ano que começaria, e quando elas viram que o ano terminou, a listinha estava igual, sem checklist de nada, nada mudou na vida delas. Eu tive um professor chamado Scott, que quando falaram para ele dele colocarem uma saia justa, ele disse assim, ó, a saia justa, ela deve ser curta o bastante para manter o interesse, longa o suficiente para cobrir o assunto e manter o respeito. Boa, frase muito boa. E aí, então, a gente precisa compreender que para alcançar alguma meta, alguma coisa, o elemento número 1, a clareza é quem eu preciso ser. A lógica, e é muito provavelmente todos que estão nos ouvindo já ouviram isso, que é o ser, fazer e ter. Isso é lógico. Tem gente que quer ter, mas não tem o potencial para fazer. Então, a lógica é ser, fazer e ter. O ter é uma consequência do que eu sou, do que eu faço. Então, a primeira questão fundamental para o alcance de metas para o ano de 2023 é quem eu preciso me tornar. É mais do que eu quero ter, é quem eu preciso me tornar. Essa é a base de tudo. Esse prédio que nós estamos aqui, tem uma coisa que garantiu que ele tenha sustentabilidade e que ele fique firme aqui. A fundação, a base. Se a fundação, a base, muitas pessoas têm uma base, uma fundação que é para 2, 3 pisos. Se tentar levantar o quarto, cai tudo. A fundação são as emoções. Existe um conceito eu venho da linha das neurociências, então eu aprendi lá, isso chama emotologia, que é o estudo das emoções. Uma emoção desencadeia outra emoção de similar frequência. Então, se eu estou alimentando determinadas emoções negativas, o que eu vou trazer? Mais emoções similares àquelas. Então, a primeira coisa que a pessoa precisa ter é saber quem eu preciso ser para alcançar o que eu quero ter. Elas vão colocar meta de perder peso, elas vão colocar meta de aumentar faturamento, elas vão botar meta de melhorar o relacionamento, mas primeiro é quem eu preciso ser, não o que eu quero ter. E o elemento base de tudo, lá no projeto arquitetônico, para que esse prédio fosse levantado, a base de tudo começou no campo da mente, do arquiteto, do engenheiro, o projeto. Da mente veio para o papel, do papel veio para a ação. Então, quem eu preciso ser, antes de mais nada de desenhar metas, as pessoas têm que escrever quem elas querem ser para o próximo ano. Se eu quero ter mais dinheiro, então eu quero ser uma pessoa que levanta mais cedo, que trabalha mais, que se dedica mais. Se o que eu quero é perder peso, quem eu tenho que ser? Eu tenho que ser uma pessoa menos procrastinadora, uma pessoa mais intensa nas atividades que me levam a perder peso, uma pessoa mais confiante em mim mesmo. É isso? Isso é uma parte disso. Isso é uma parte muito profunda disso. Então, depois que eu entendo isso, que é quem eu preciso ser, eu tenho um elemento que quais são minhas metas de aprendizado. Meta de resultado. Que é a dica 2 já. Nós estamos para dica 2. Sim, dica 2. Então tá. Meta de aprendizado. Qual é a minha meta de aprendizado? Quantas pessoas você conhece que tem... Eu tenho meta de aprendizado todo ano. Do que eu preciso aprender para aquele ano.
Quando eu fiz a minha especialização em neurociências, lá por exemplo, eles falam assim, ó, existe um mecanismo chamado símbolo subgenual que é considerado o cérebro social. E esse cérebro social, esse mecanismo símbolo subgenual, ele pode ser ativado através de conexões sociais, entre outros fatores. É isso aí. Então, todo aluno que foi lá e que participou dessa mesma especialização em neurociências e comportamento, eles receberam essa informação que eu recebi sobre esse mecanismo. E eles foram embora entendendo esse mecanismo e o que eles sabem é isso. Eu estudei 18 meses o cérebro social. Se você perguntar a todos que já estiveram na instituição, que fizeram o mesmo curso que eu, será que eles não ficaram sabendo sobre cérebro social aquela citação só? Eu estudei 18 meses cérebro social. Quantas pessoas usaram aquilo que aprenderam? Né? Mais profundo isso, ainda. né? O grande problema hoje é a superficialidade. Uma das coisas que tudo que eu determino fazer, eu vou para a progressividade. As pérolas você encontra lá no fundo do oceano, águas rasas não tem nada. Tem lixo. Lixo. E até o boiando. lixo, aí que tá um detalhe muito legal, porque até o lixo pode ser reciclado e transformado em algo lindo. Em qualquer nível dá pra gente se dar bem. Claro, quando a pessoa Quer. Porque tem uma coisa que ninguém pode fazer por você. A sua parte. Ninguém. O que a gente faz aqui é abrir a porta e mostrar o caminho. Quem caminha é você. Se você torce para um time de futebol, existem inúmeros outros que representam esse time. Se você é de um determinado partido, existem muitas outras pessoas que representam esse partido. Se você é de um clube social, existem muitas outras pessoas que representam esse clube social. O teu sonho, a tua meta, o teu objetivo, você é o único representante dele na face da Terra. Se você não fizer por você, ninguém fará a sua parte. Então, o entender o quão importante é a nossa parte é a fundação, é a base. Então, eu tenho que ter essa meta de aprendizado. Eu tenho que ter clareza. O que eu preciso aprender esse ano? Até o final do ano, né? Até o final do ano. Mas com clareza, né? Com clareza. E não subjetivo. Uhum. Porque se a gente não tem... não bota uma margem limitante, né? Fica uma coisa meio... Exato. Não palpável, difícil de concretizar. Tem que desenhar, é um projeto, né? O projeto, como você falou, a fundação desse prédio aqui, ela não foi projetada com 8 ou 14 pilares. Não, são 12 ou 14, né? Exato. Tem que ter isso desenhado. Sim. E tem gente que tem sonho de 50 andares, só que a fundação é para 2, 3. É um iludido. Agora, eu posso derrubar o prédio e começar a reconstruir. Então, dentro dessa meta de aprendizado, a pessoa tem que clareza. O que eu tenho que aprender esse ano? O que eu preciso aprender este ano? Comunicação é a base de tudo. Comunicação move o mundo. E eu não digo isso porque eu ensino comunicação oratória. Eu digo isso porque isso me fez poder ensinar. É diferente. Então, esse elemento meta de aprendizado é importante. Tem gente que não tem meta de aprendizado. Então, a primeira questão é quem eu preciso ser, não o que eu quero ter. Depois eu tenho que ter meta de aprendizado. Depois eu preciso de uma expansão de consciência. Terceira dica. Expansão de consciência. Porque com a consciência que eu tenho hoje, é isso aí. É onde eu cheguei, é onde o que eu tenho. É isso aí, expansão de consciência. Aumentar a consciência. Imagina uma pequena ilha no meio do oceano. O mundo é um oceano de oportunidades. Ou você aprende a nadar ou morre afogado. Então imagina uma pequena ilha no meio de um oceano. E lá nós temos o oceano. O oceano são todas as oportunidades que existem só dentro do que eu faço. E a ilha é o meu conhecimento. O único jeito dessa ilha absorver mais do oceano é expandindo as fronteiras da ilha. Ou seja, expandindo a minha consciência em torno do que eu faço. Expandindo a minha consciência. Por exemplo, eu posso ajudar agora mesmo todas as pessoas que têm problemas nos seus relacionamentos descobrir se elas estão sendo traídas. É um indicativo muito forte. Existe um indicativo, que é o indicativo mais poderoso de todos para você perceber se você está sendo traído ou não. Esse é o principal indicativo. Talvez você nunca encontre esse indicativo. Talvez você está sendo e nunca encontrou esse indicativo. Mas esse é o mais poderoso de todos. E o indicativo mais poderoso de todos para perceber se você está sendo traído é se você chegar na tua casa e o teu cônjuge estiver sem roupa na cama com outra pessoa. O indicativo é forte. Sim? É óbvio e forte. Tão óbvio quanto as pessoas não ter equilíbrio emocional. O indicativo é forte que ela vai falir financeiramente.
tão forte quanto esse. O indicativo é forte que ela pode desenvolver sérias doenças do corpo e da mente, porque o corpo reage à mente e a mente reage ao corpo. O indicativo é muito forte que ela pode ter relações sociais dilaceradas. Então, é um indicativo tão claro quanto esse. Só que as pessoas não param para observar aquilo. Porque o óbvio ele não é óbvio aos olhos, né? Uhum. Quando a gente não tá... Quando a gente tá com confusão mental, com neuroinflamação, né? O óbvio já não é mais óbvio. Sêneca dizia, é impossível enxergar quando a cegueira vem da mente. Meu Então, Deus, Adriano, a gente já teve aqui quantas frases pra camiseta, Adriano? Pelo amor de Deus, anota isso, gente. Frases lindas e óbvias, né? sim. E muitas delas que são conhecimentos que eu fui aprendendo. Muito não é meu. O conhecimento ninguém monopolizou. Não é de ninguém, nem de Não é quem de falou. ninguém, Quando nem o de cara quem falou. falou pro universo, já é do universo. É isso aí. As É pessoas isso aí. falam pra mim, sabia? Samuel, olha só, eu queria usar um vídeo teu, um negócio aí do teu YouTube, mas eu queria tua autorização pra usar a tua imagem. Então, eu falei, cara, mas não é meu. Se fosse meu, não tava aí pra todo mundo, né? Se fosse meu, eu gravava e guardava numa gaveta, né? Sim. Mas eu ia me sentir tão desconfortável guardando um conhecimento, né? É do mundo, né? Isso aqui Exato. que nós estamos fazendo aqui já é de todo mundo. Já estou jogando pro universo. Bom, eu até estou atrapalhado aqui já. Então não é o que eu quero. Dica 1, não é o que eu quero ter, e sim o que eu preciso ser para ter. Exato. O elemento número 1 é quem eu preciso ser. Para chegar onde eu quero, É. para alcançar o que eu quero. O número 2 é o que eu preciso no ano de 2023 adquirir, né? Aprender. Seja de conhecimento, o que eu tenho que aprender para conseguir ser quem eu tenho que ser para ter o que eu quero ter. Olha que está dando um baralhamento. A 3, Expansão de consciência. expansão de consciência, que aí entra a inteligência emocional, e isso a gente não tem como dar uma dica de como fazer isso, né? Não num podcast de 1 hora, mas o que a gente tem como falar aqui é o seguinte: você, com certeza, é muito limitado no que você sabe, né? E eu posso afirmar isso, nem sei quem está assistindo, mas eu sei que você pode expandir Sim. mais, porque é ilimitado. A nossa expansão de consciência é ilimitada. Então, buscar sempre humildade para saber que você não sabe nada, né? Aliás, eu sei bastante. A coisa que eu mais sei é que nada sei. Tudo que... Eu gosto muito de dizer assim, ó, sempre que você subir um degrau no sucesso, suba 2 na humildade. É assim que você vai manter-se lá. E isso é importante a gente ter consciência, porque às vezes a gente pensa, mas é que, Felipe, eu sei pouco sobre o que eu faço. O nosso comum é o extraordinário de alguém. Isso que eu estou conversando aqui são coisas que é a coisa mais simples do planeta, para mim. Agora, para muitos que estão nos ouvindo, é algo extraordinário. Então, o nosso comum é o extraordinário de alguém. Eu não preciso ser faixa preta para ensinar a faixa branca, mas eu tenho que me desenvolver para me tornar alguém em referência dentro do que eu faço. Então, o pouco que sabemos é muito para muitos. Então, mesmo o conhecimento dentro do potencial de expansão que nós temos, se é algo muito pequeno e limitado, é muito para muitos. Por isso que eu digo que ninguém é melhor do que ninguém. Todos somos iguais. Mas existem pessoas que têm informações que podem potencializar a vida ou a carreira da outra pessoa. Bonito, profundo. E real. E 100% real. Não tem uma frase que diz assim, ó, o óbvio precisa ser? Óbvio. O óbvio precisa ser? Ih, peraí, vamos ter que editar isso aqui agora. Tem uma frase que diz, o óbvio precisa ser? Não sei qual é a resposta. As pessoas dizem dito. Ah, verdade. Tá, vamos Só que de não é novo. dito. Tá, eu vou repetir dito. Então vai lá. Tem uma frase que diz... 10? Sim, tô indo pro quarto ou quinto e vamos encerrar. Vai, peraí. Tem uma frase? Pergunta? Sim, eu só fui dar o tempo de corte pros Aham. garotos aí. Eu congelo, tu conhece essa? Depois eu posso te mostrar, né? Tô brincando. Tem uma frase que diz, o óbvio precisa ser Dito. feito. Eu tô Falar errando. até papagaio fala. Eu tô errando todas aqui. E tem muitas pessoas que... Tem uma outra também que diz assim, ó, essa é famosa. Penso, logo, Existo. reclamo. Ah, meu Deus, não acerta Você nenhuma. pega as pessoas, na maior parte do tempo, elas pensam, logo elas reclamam. A reclamação está relacionada ao instinto de sobrevivência. Isso é fato, né? Isso é fato. E por quê? Tem uma frase que diz assim, coisas boas pro nosso cérebro, coisas boas
são um teflon. Coisas ruins são um velcro. O que é bom passa rápido. A gente esquece. O que é ruim, a gente guarda e reclama, né? Clama 2 vezes, né? Ou 3, ou 4, ou 5. Bom, e a quarta dica? A quarta dica é saúde mental. Saúde mental. Tem pessoas que quando chega à noite, quando elas deveriam deitar para dormir, elas deitam para resolver conflitos internos. Então, quando a pessoa deita para, em tese, em teoria, ela deita para dormir, quando ela deita na cama, ela começa, nossa, porque hoje foi uma correria, esqueci de ligar pro fulano, e agora vou ter que ligar para ele amanhã, tá acontecendo, nossa, ele tem isso para resolver, e ela começa a trazer à mente muitas coisas. Então, naquele momento específico, ela precisaria diminuir a frequência de neurotransmissores e hormônios com funções mais corticais, mais racionais, para resolver problemas. Como, por exemplo, o cortisol. O cortisol é um neurotrófico. Então, um fator neurotrófico, ele ajuda no fluxo do pensamento, no raciocínio, na conexão. Então, naquele momento que ela deita para dormir, ela precisa diminuir esse fluxo de determinados hormônios e neurotransmissores. Só que quando eu começo a pensar em problemas e muitas coisas, eu acabo desenvolvendo uma hipercortisolemia. Ou seja, eu estou expandindo, porque o que o meu sistema entende? Bom, ele está pensando tudo isso, ele precisa resolver isso. Então, eu preciso mandar para ele neurotransmissores, hormônios que vão ajudá-lo nesse fluxo de pensamento. E começa a liberar. Porque o dia não acabou. Não para essa pessoa. Acabou. A qualidade do sono, tem gente que pensa que a famosa higiene do sono. Eu falo muito disso sobre a higiene do sono no módulo de saúde mental do meu treinamento de escola de sucesso. Falo muito lá sobre o Matthew Walker, que é autor do livro Por que Dormimos, que viralizou no mundo todo. Livro maravilhoso. Livro maravilhoso, conheci há alguns anos o livro e agora ele viralizou. E vale demais o entendimento disso. Michael Breus, também um outro especialista nesse campo. É comum as pessoas pensarem que a qualidade do sono depende de quando ela deita para dormir. É o contrário. Quando você acorda, você começa a programar a qualidade do teu sono daquele dia, quando você for. Então, a higiene do sono não é quando você deita para dormir, é quando você acorda, você começa a programar. É o que você faz durante o dia. Exato. Desde o momento que você acorda, a exposição à luz natural, por conta do núcleo supraquiasmático, alimentar-se de pensamentos congruentes com os seus objetivos para regulação emocional, dopaminérgica, a conexão positiva com... Obviamente, algumas pessoas seguem algum jejum intermitente, algo do gênero, então eles não vão alimentar-se na primeira hora do dia com alguma coisa específica, mas o cuidado com o corpo, mente e espírito na primeira hora é fundamental. As tradicionais: alimentação, respiração, meditação, atividade física, sono de qualidade, hidratação. Água é bom ou ruim para a saúde? Depende. Experimenta tomar 20 litros por dia. Tudo é em equilíbrio. Exato. Acertei uma pergunta tua. Vamos fazer o seguinte. Aí eu vou usar o teu termo, homeostase. Vamos brindar agora a primeira pergunta que eu respondi certo. Esse aqui você pode tomar, tá? Esse aqui não tem nada que faz mal para você. Que legal. E aí a gente vai agora para a quinta dica. Quinta dica: não seja governado pelas emoções do momento. O que é não ser governado pelas emoções do momento? Se a gente pegar o campo do comportamento, existem 4 elementos. Você já conversou com... Você conhece um depressivo conhecendo o histórico do comportamento dele? Ou seja, eu vou usar uma expressão, vou melhorar isso. Um amigo teu que esteve em depressão. Tá. Sim? Sim. Você vai perceber sempre 4 comportamentos. Ruminação negativa em relação ao passado. Que é o que caracteriza o depressivo. Elemento número 2, expectativa negativa em relação ao futuro. Então eu já não tenho serotonina e dopamina circulante o necessário. Aí os níveis basais de dopamina tônica é muito baixo, então não tenho motivação, porque eu tenho uma expectativa negativa em relação ao futuro e a dopamina da expectativa. As pessoas que têm uma expectativa ampla e elas não tornam-se quem precisa se tornar para alcançar aquilo, gera frustração. Então ela colocou muita expectativa, aquela expectativa gerou frustração. E ela acha que aquilo é um padrão que se repete. Exato. Ela já entendeu que a vida é assim. Exato, aí gera medo. Medo é co-irmão da ansiedade, andam juntos. E aí aumenta a ansiedade. Eis que você observa 4 padrões no teu amigo. Ruminação negativa em relação ao passado, expectativa negativa em relação ao futuro, desequilíbrio emocional e governado pelas emoções do momento.
Ou seja, ele escuta esse podcast e aí diz, poxa, agora o que eu vi com o Felipe Borba, com o Samuel, eu vou colocar em prática na minha vida, a partir de amanhã vou mudar minha forma de pensar, minha forma de agir, vou colocar metas, preciso desenvolver liderança, comunicação, preciso cuidar mais da minha saúde, cuidar mais do meu corpo, agora a partir de amanhã eu vou começar a fazer isso. Aí quando ele levanta no dia seguinte, ele programou para praticar atividade física. Ele abre a janela, tem uma nuvem passando a 80 quilômetros. Que parece que vai chover. Aí ele Daqui diz, a 3 horas. Hoje que eu ia começar, vai chover. Bom, vou dormir mais uns 20 minutos, sabe o que eu vou fazer? Vou treinar no final do dia, porque aí esse perfil de pessoa, ele é governado pelas emoções do momento. Então é certo que ele vai consumir alguns determinados alimentos inflamatórios ao longo do dia. As pessoas pensam que a inflamação tem relação só com o corpo. Não, inflamação tem relação total com o comportamento. Porque as amígdalas... Eu tive um aluno num treinamento que disse, Felipe, você explicando sobre o sistema de luta ou fuga relacionado às amígdalas... Amígdalas cerebrais, né? Não Exato. da garganta. Exato. Ele chegou e disse assim, agora eu sei por que eu tenho tantos desafios. Eu precisei fazer uma cirurgia há alguns anos e tirei minhas amígdalas. Aí ele ficou frustrado quando eu expliquei que era um bulbo de aproximadamente 2,5 centímetros que coordena muito dos processos emocionais. Então, quando você come alimentos inflamatórios, essa inflamação, ela ativa também o sistema de luta ou fuga. Neuroinflamação. Então, a alimentação está diretamente relacionada à saúde mental. Então, a pessoa governada pelas emoções do momento, ela cede todas as vezes que o chocolate estiver à frente dela. Ela cede todas as vezes. Não é a famosa exceção que não faz a regra. Não, é todo momento. A exceção é quando se alimenta corretamente. Aí se a pessoa fez 6 refeições no dia, nas 6 tem uma coisinha errada. Qual é a soma disso no final? Então ela já começa um dia procrastinando. Tem gente que quer vencer a procrastinação, vai fazer curso de gestão de tempo. Ela vai procrastinar com uma agenda embaixo do braço. Porque procrastinação tem raiz afetiva. É raiz límbica, sistema límbico. Tem que trabalhar a emoção que está desencadeando a procrastinação. Se ela tiver organização, gerenciamento das atividades, ela vai ter mais produtividade, que é uma palavra bem questionável, produtividade, porque é relativo de cada pessoa. Ela vai ter mais foco, pode ajudar. Foco tem raiz cortical, raiz racional. Então, esses elementos acabam sendo desencadeados. Agora, um governado pelas emoções do momento, ele cede às necessidades do corpo. Ele cede aos seus medos o tempo todo. Então, quando chega meio-dia, a pessoa já está num alto pico de estresse. Ultrapassa o linear natural do cortisol. Eu vejo pessoas colocando o cortisol como vilão. Deus livre, é vital. É vital. Para te acordar é uma descarga de cortisol. Para fugir de um assalto, para combater uma gripe. Falando neste elemento, para entender a importância do autocontrole e do autodomínio, eu tive um amigo que a vida toda ele defendeu assim, ó. Se um dia alguém te assaltar, entrega. Bens materiais, essas coisas a gente compra de novo. Entrega. Um dia ele parou em um semáforo, chegou uma pessoa e colocou alguma coisa no vidro do carro, que parecia, na percepção dele, uma arma. Chegou e colocou alguma coisa. Ele defendeu a vida inteira. Se um dia alguém te assaltar, entrega. Bens a gente compra. Quando a pessoa botou a arma, ele pisou no acelerador, ele passou 3, 4 sinais, ele só parou quando foi bater quilômetros à frente atrás de um outro carro. O cara que defendeu a vida toda. Por quê? Eu ouço na internet as pessoas falam sobre controle emocional. Não existe controle emocional. Você precisa ter autodomínio, autocontrole. Porque no meu próprio livro tem uma frase que eu falo: inteligência emocional não é o controle das emoções, é o controle das reações. E trabalhar no campo das reações, eu não posso ser governado pelas emoções do momento. Só que tem uma frase do Lao Tzu que ele dizia que um caminho de 1000 milhas começa com o primeiro passo. Então qual que é o papel do cérebro, que o foco principal é sobrevivência, economia de energia, quando ele ouve isso tudo? Ele dizia assim: é muita coisa. Falar é fácil. Eu já tentei de tudo e não consegui mudar. Se você já tivesse tentado de tudo, você já teria alcançado. A questão é que para um indisciplinado que não aprende a disciplinar o seu desapontamento, uma mera tentativa, ali logo ele já desiste. Tudo. Exato. Ele acha que tentou de tudo. Perfeito. O cara chega no final do dia, que ele estava programado, agora vai ao exercício físico. E aí chegou o final do dia, ele terminou o dia do expediente dele, que ele de manhã não foi, deixou para noite por conta da nuvem. Quando chega no final do dia, o que ele diz? Que dia, olha. Mas vou deixar para amanhã, porque olha, hoje foi... Hoje o que eu mereço é um chopinho gelado, uma pizza com queijinho derretido. É isso aí.
E aí, o que ele fez? Cedeu às emoções de novo. Aí ele deixou pro outro dia. No outro dia, ele lembrou, mas eu tenho uma reunião, 8 horas. Então, vou deixar... Não, ou aquela nuvem que tava a 80 km, ela chegou, agora tá 20. No dia seguinte, ela tá mais... tá rindo aí a nuvem. Exato. Então, o que ele vai fazendo? Ele vai encontrar um meio de fugir segunda, terça e quarta para poder dizer que agora amanhã já é quinta, vou deixar para começar na segunda que vem. E ele tava pilhado pelo que ele ouviu aqui. Então, ele deixou para outra segunda. O que aconteceu na outra segunda? Ele não teve um pequeno avanço aqui. Nenhum degrau. Então, ele é alguém governado pelas emoções do momento. Então, o elemento 5 é não seja governado pelas emoções do momento. É óbvio que não existe nenhum conteúdo solto, de uma forma específica, que supere uma metodologia com início, meio e fim, conduzido por um especialista. Então, é claro que algumas vezes as pessoas podem ter essa percepção, e é uma percepção humana, e eu já tive essa percepção quando eu não tinha um alto nível de desenvolvimento emocional, de pensar que é muita coisa, de por onde eu começo. Essas percepções que é de economia de energia mental. Antes você falou da zona de conforto. Eu gosto de chamar de zona de comodismo. Porque o que as pessoas chamam de zona de conforto, eu não consigo imaginar ser confortável e estar inflamado. Eu não consigo imaginar ser confortável você estar vivendo abaixo das suas expectativas de vida. Eu não consigo imaginar ser confortável uma pessoa não resolver um conflito, um confronto no seu casamento. Então, é o comodismo. Existe uma barreira de urgência. É claro que aqui eu poderia ficar... Eu tenho um bloco de conteúdo de um treinamento que são 10 horas sobre autoconhecimento, dentro da Escola de Sucesso, que é um dos treinamentos. Que dá até pra gente pensar em trazer pra Porto Alegre. Vai ser maravilhoso. Já vai ter público aqui sobrando. Vamos conversar depois. Inclusive, a gente tá colocando aqui o teu contato o tempo todo aqui, porque tem gente interessada, com certeza, em fazer um treinamento contigo, né? Obviamente que daí, pessoal, vocês têm que falar pro Felipe assim, chamar ele e falar, eu cheguei até você através do podcast do Samuel, porque a gente tem 70% de tudo fica para nós. Agora ao vivo você não vai poder dizer que não. Pô, aumentou? Olha, vamos pensar em trazer para Porto Alegre, porque a gente podia juntar isso, todo esse teu treinamento mental, com um treinamento nutricional. Aí a gente pega a Jordana. Vou falar uma coisa aqui, eu vou rasgar cedo aqui, ó. A noiva do Felipe, ela só não está trabalhando na minha clínica porque ela negou o meu convite. Vem cá, vem aqui. Vem dar um oi aqui e fala que eu tô mentindo. Vem cá, aqui ó, tá aqui assistindo, porque ela é coruja, né? Ela é admiradora. Fala aqui no microfone aqui, ó, Jordana. Convidei ou não convidei você para fazer parte da clínica da Lelast? Convidou e graças a Deus tive que recusar. É isso aí. Olha, graças a Deus, ela tem tanto trabalho. Graças a Deus. Ela tem tanto paciente que ela não pôde vir trabalhar. Mas muito disso foi pelo conhecimento que eu aprendi contigo, né? Não, foi só um pouquinho. Não seja assim, não. Ela é muito humilde. Tá aqui, ó, uma das melhores nutricionistas que eu já... Imagina aprendendo a ser coaching do lado desse cara aqui, o que ela faz no consultório? Ela deve mudar a vida. Não, mudar não. Ela é instrumento para que as pessoas mudem sua vida. Obrigado por ter vindo aqui, Jordana. Felipe, tudo que é bom chega ao fim? Posso usar essa frase ou também tá errada essa? Depende. Muito bem. É a percepção de cada um. Dizem que, por exemplo, tem muitas pessoas que elas não compartilham informações por 2 motivos. Elas têm medo que as pessoas copiem elas, seus métodos. Primeiro que as pessoas podem copiar o que você diz, o que você faz, mas nunca ser quem você é. E é quem você é que determina o teu sucesso. Então cai por terra esse negócio, se eu compartilhar vão copiar. Isso não existe. É uma ideologia muito medíocre. Pobre. Até porque primeiro você fica rico, depois você faz o dinheiro. E quando a gente fala de pobreza, na etimologia da palavra está radicada em palcos, que significa pouco. Então pobre não é quem tem pouco, é quem produz pouco. Pobreza igual a improdutividade. E aí, é muito comum algumas pessoas, nesse campo da mente, elas vão aos poucos se tornando pobres. Então, elas não compartilham seu conhecimento por medo de que copiem. E outros julgam quem compartilha. Critica, julga. O que nós temos que entender? Todo julgamento, ele é carregado de uma opinião própria, de uma experiência pessoal. Então, todo julgamento é uma confissão.
Profundo isso, hein? Bonito isso. E é algo que a gente precisa. Por que eu digo isso? Tem muita gente incrível que não compartilha seus conhecimentos por medo do julgamento. Só que você nunca... Tem uma frase que foi atribuída ao Steve Jobs, não sei se é exatamente dele, que diz que você nunca será criticado por alguém que esteja fazendo mais do que você. Isso é o mais óbvio que a gente falou aqui hoje, né? Ou é falar fato. em público. É igual falar em público. É. As pessoas têm medo de falar em público, quando na verdade não é medo de falar em público, é medo de falhar em público. Por quê? Lá no The Big Voice, meu treinamento de comunicação e oratória, eu mostro para as pessoas, de forma científica, obviamente, no campo das neurociências, nós temos o córtex pré-frontal, que pesa 150, 160 gramas, e esse córtex pré-frontal, ele é relacionado ao fluxo do pensamento e tudo mais. Córtex pré-frontal, área racional. E nós temos o córtex órbito-frontal, é quem dá dimensão ao medo. Por isso que algumas pessoas, elas se permitem mesmo inseguras enfrentar os seus medos. Outras não se permitem. O que a gente faz é uma atividade de uma manhã inteira só para dissolver a frequência emocional influenciada no córtex órbito-frontal. Diminuir a dimensão do medo para que primeiro ela se permita. Depois é vencer a barreira do medo, depois é a performance. Tudo é o tamanho que você dá, né? Pra tudo. Pro medo, pro problema, pra tudo. Exato. Ô, irmão, olha só. Ô, produção, a gente pode já programar aqui a parte 2, 3 e 4? Dá pra nós fazer? Porque esse bate-papo aqui, ele fica devendo, né? É uma das coisas que jamais deveria chegar ao fim. Então não vai chegar. Hoje a gente vai fazer um intervalo. Isso que nós vamos fazer agora aqui, essa pausa, é um intervalo pro próximo convite, para você vir aqui e a gente continuar trazendo lucidez para esse povo que cada vez está vivendo mais o modelo da cegueira coletiva, que é uma coisa que me preocupa, que eu venho usando minhas redes sociais para tentar ajudar, né, a abrir a mente, sair desse movimento, que é um movimento que realmente os nossos filhos não deveriam viver num mundo com essa cegueira, né? Com aquele GPS. Os nossos filhos são as pessoas do retrovisor. Exatamente. Os nossos pais são os carros da frente. Em fila, né? Alguém tem que, desviar o caminho, aprender novos caminhos, e caminhos mais efetivos, mais funcionais. Que as façam felizes. Exatamente. Cara, olha só, eu quero agradecer você imensamente por ter se deslocado, que eu sei que você acabou de chegar, né? Chegou um pouquinho atrasado ainda, depois de ter pego um trânsito, mas você não desistiu. Podia ter ligado e falado, olha, não vai dar. Não, você fez todo um movimento para que a gente conseguisse gravar isso aqui hoje. Então, eu reconheço essa tua disponibilidade, esse teu esforço para estar aqui hoje. Eu quero te dizer que eu sou um fã teu. Eu te conheço já há um bom tempo aí, desde que você começou a engatinhar dentro desse universo, né, de neurotrainer. E, ao mesmo tempo, eu quero te dizer que você é muito pequeno ainda, perto do gigante que eu sei que você será. Mesmo hoje você sendo um dos maiores nomes do Brasil. Cara, você é um grãozinho de areia desse deserto todo aí, porque você é um cara que não tem... Você é inquieto, você busca, você estuda, você evolui. Ou seja, você está em movimento. Logo, você está vivo, e muito vivo. Essa tua vida, essa tua vitalidade, ela é algo que motiva. Isso é motivação, né? Isso ajuda a motivar. Vamos finalizar com o livro? Eu acho que as pessoas precisam conhecer isso aí. Apresente a tua obra, teu filho. E vou fazer um aditivo nisso. Uma das coisas que eu mais errei foi não ter dado atenção para as redes sociais. Porque a minha agenda era à tarde treinamento em empresa, à noite meus treinamentos. À tarde uma empresa, à noite meus treinamentos. À tarde empresa. Então era um movimento tão grande que eu não olhei para as redes sociais. Quando eu olhei para ela já estava imensa e eu não tinha nem começado. Então, eu percebo que o meu próximo nível agora, o que eu preciso aprender, tem relação com a expansão de redes sociais. O meu próximo nível. É isso. Mas que você vai tirar de letra, né? Porque esse poder de comunicação só não tá gigante porque realmente não botou. Você plantou. Você plantou. E não cultivei. E não cultivou. Porque eu cultivava os bastidores. Tô aprendendo? É isso aí. Então apresenta o filho aí, rapaz. Ok. Então, o meu primeiro filho
Nós pretendemos filhos físicos, temos 3 filhos, 2 beagles e livros, eu tenho 10 no meu script mental. Wishlist. Isso aí. E a Bíblia da Inteligência, ele é um livro de 364 páginas, onde a gente fala sobre 4 inteligências. Inteligência emocional, inteligência social, inteligência intelectual e inteligência profissional. De uma forma simples. E esse livro é, se não um dos primeiros, o primeiro livro do planeta que pode ser lido em 2 horas e entendido. Aí as pessoas pensam, mas Felipe, como é que eu vou ler um livro de 364 páginas em 2 horas? Porque eu fiquei 6 meses só interligando os conteúdos. Então, os conteúdos dentro desse livro, é claro que ele foi feito para leitor iniciante, leitor intermediário e leitor avançado. Por quê? Porque muitas pessoas dizem assim, eu não gosto de ler. Não é que ela não gosta de ler, é que ela não gosta da leitura. Aconteceu isso. O primeiro livro que eu li, eu tinha 17 anos. Eu nunca tinha lido um livro inteiro, porque eu gostei da leitura. Então, a leitura para iniciante dentro do livro A Bíblia da Inteligência, que traz várias citações científicas e simples, é para as pessoas, elas podem ler o livro inteiro só interligando as partes onde tem Só o amarelinho, o né? sublinhado em laranja aqui. Laranjinha. Não sei se a câmera consegue pegar aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. A parte laranjinha, isso aqui eu já entendi, que já me explicou. A parte laranja, se você ler só a parte laranja, já dá para entender o livro. Entende o livro inteiro E lê em lendo 2 horas. só o que está sublinhado, o que está ali com o laranja de fundo. E aí é possível ler em 2 horas e entender todo o livro. Só que aí a pessoa vai querer ler por completo. Vai instigar. Exato. O leitor intermediário, ele vai ler o que está sublinhado aqui em laranja e o negrito. E um leitor avançado lê igual eu leio. Anotando, sublinhando, rabiscando, aí ele faz o que ele A leitura completa. quiser. Então ele foi desenvolvido para esse perfil de leitura e também qualquer página que tu abrir do livro tem uma frase para aquele dia sobre inteligência. Olha aí, ó. Diz uma página aí. 144. 144. Página 142, 143, 144. Qual é a frase aí que eu puxei para nós? Procrastinar também é um fator predominante para te bloquear nessa área. E nós falamos de procrastinação aqui hoje. Então, Eu botei muita intenção nisso aqui. Tem um campo que eu sou apaixonado, que é a espiritualidade. Só que eu não ensino sobre isso. Por que eu não ensino? Porque tem gente muito melhor do que eu ensinando isso. Eu me concentro em ser um nível de excelência dentro do que eu faço. Faça poucas coisas nota 10 do que um monte nota 5. Mas eu estudo muito isso. Eu botei muita intenção nisso. Pra gente finalizar, diga uma página aí, galera da produção. Página 60. Uma importante forma de dominar o medo é abastecer a mente de conhecimento que você deseja e não do que você quer. Coragem não é ausência do medo, é agir apesar do medo, pois as suas dificuldades são muito mais mentais do que reais. Então isso é para você. esse livro aqui, Adriano, esse livro aqui ele é um excelente recurso para camisetas aí, para frases de impacto, hein? Dá para fazer uma lojinha com isso aqui. 364 camisetas aqui, dá uma para cada dia do ano. Dá bem certinho, não repete. Ó, por exemplo, aqui, ó, tá aqui em Felipe, capítulo 2, versículo 88. Aqui diz assim, ó, alcança a pobreza aquele que alcança um estado mental de pobreza. Alcança a riqueza aquele que alcança um estado mental de riqueza. Então, a riqueza está para todos, mas nem todos estão para a riqueza. Que é o que a gente falou aí até agora, né? Se eu quero riqueza, quem eu tenho que ser para atingi-la? Exato. Tô aprendendo, cara. Tô aprendendo. Às vezes eu sou um bom aluno. O progresso pode ser lento, mas desistir não acelera. Mais uma. Felipe, obrigado, cara. Obrigado Privilégio. mesmo. Olha, você tá intimado em 2023 a estar aqui com a gente de novo. Já tem até uma das datas. Aqui. Já temos aí? Já combinou aí? Ó, pronto. Vamos estar aqui de novo. Sim, verdade. Ó, abaixo aqui, né? Abaixo do vídeo. Oi? Tem na Amazon. Tá na Amazon. Então a gente bota o link aqui abaixo
Para que a pessoa, quem ficou interessado, aliás, se alguém, quem ficou, todo mundo, ficou, então clica ali, pode adquirir o livro do Felipe. Eu quero agradecer imensamente quem ficou aqui comigo até o final, comigo não, conosco até o final. Tenho certeza que foi uma hora e pouco aqui de muita reflexão, de muita identificação. Muita gente se identificou em padrões aqui, padrões repetitivos, crenças limitantes. Então, assim, ó, assiste de novo. A repetição é importante para abrir a mente. Então, bota lá, volta, assiste de novo. Se você gostou e achou que alguém que você conhece precisa assistir esse podcast, manda o link. Bota no grupo de WhatsApp da família, dos amigos. Lembrando que a gente está, além do YouTube, a gente também está no Spotify toda segunda-feira em áudio. Para você que até 2022 era um sedentário e procrastinou isso para 2023 mudar, legal. Então começa a fazer esteira ouvindo o nosso podcast. Olha aí, ó. Já é um motivo, né? Legal para você começar a fazer atividade física. Abaixo desse vídeo tem um link, então, que você pode se inscrever, fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo aqui do meu canal, além do link do livro do nosso querido Felipe Borba, A Bíblia da Inteligência. Se você... Não, vou finalizar. Aí vou trazer a câmera para ele aqui. Eu já tinha falado, né? Se você não está inscrito no meu canal, eu falei? Não. Se aí... Tá. Se ainda não está inscrito no meu canal, por favor, se inscreva e aciona o famoso sininho para receber alerta de novos vídeos todas as semanas aqui para você. Então, Felipe, você é o último convidado do ano. Então, vamos lá, vamos deixar aqui nossos votos. Não vou deixar para o nosso público. Depois de todo o conhecimento aqui, a gente não vai deixar votos de um ano novo melhor, né? Eu quero desejar que você seja uma pessoa melhor para o ano de 2023. Concorda comigo? Exatamente. Não basta o ano ser novo se nós somos os mesmos. Então, olha aí, ó, se prepare para essa nova mudança, para essa mudança de ano, e desejamos aqui do fundo do nosso coração que as pessoas possam ingressar o ano de 2023 sendo pessoas melhores, né? Isso está ao alcance de todo mundo, não existe desculpa, basta acessar aquela vontade, né? Aquele motivo que leva à ação, achar o motivo para essa mudança. Eu trouxe aqui para vocês a melhor pessoa para provocar esse sentimento dentro do coração, dentro da mente, do cérebro, e eu espero então que em 2023 você possa continuar junto conosco nesse projeto, prestigiando o nosso conteúdo. Essential Nutrition, gratidão por 2022. Junta, né, com nós aqui, 2023, continua apoiando, por favor, nosso canal, que a gente quer trazer aqui convidados especiais. E ó, fica como missão para 2023 a continuidade desse projeto, desse nosso podcast. Felipe, mais uma vez, meu muito obrigado. Obrigado a todos vocês, nossos seguidores fiéis, que não perdem um episódio. E, novamente, me comprometo em estar aqui no ano que vem. Fica aqui, então, meu muito obrigado.